Bom, também queria agradecer o convite, né, da comissão. É a primeira vez também que eu venho conversar com os colegas aqui do IFISC, né? E é até difícil falar depois, né, do professor Vanderlei, que ele é sempre tão, né, motivador, é complicado. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho que é a minha principal linha de pesquisa, né, além de trabalhar com essa parte toda de terapia fotodinâmica, mas em termos de pesquisa laboratorial, essa parte de detecção é onde eu estou me focalizando mais, né? E sempre quando a gente fala em câncer, e até por isso que a gente vem, na verdade, concentrando os esforços nessa parte de detecção do câncer, porque, como vocês viram, ainda, né, a gente tem várias alternativas de tratamento, estamos buscando outras, mas ainda assim tem muitos casos que a gente ainda não consegue combater com sucesso todos os tipos de lesões, né, neoplásicas, né, esses cânceres. E quando a gente fala então em oncologia, toda a parte de diagnóstico mais precocemente possível, as nossas taxas aí de sucesso para todas as terapias, elas vão elevar bastante, né? E então uma das nossas pesquisas aqui do laboratório é nessa parte de detecção através de luz. Então, isso pode até parecer algo de ficção científica mesmo, né? Como que eu vou fazer o diagnóstico de uma lesão? Como eu vou avaliar um tecido só por meios ópticos, só analisando a luz, né? Isso realmente, até alguns anos atrás, era coisa de filme, né? Não sei se vocês lembram o filme Jornada nas Estrelas, que o Capitão Spock, não lembro direito os nomes, mas ele passava uma lâmpada na pessoa e fazendo análise, só passando, escaneando essa pessoa com luz, ele sabia diagnosticar, essa pessoa tem um problema no pulmão, sei lá. Tá? Então, realmente isso, até alguns anos atrás, era algo completamente maluco para a gente pensar. Mas com o desenvolvimento dessas técnicas todas, e muito, eu dou um testemunho aqui, um profissional da área da saúde, muito a gente tem que agradecer e, né, trabalhar junto com a física, com a engenharia, tanto que a incorporação dessas novas tecnologias e instrumental vem trazendo de áreas novas, né, para a gente na área da saúde, tanto em termos de diagnóstico como em termos de tratamento. E essa aqui é apenas um exemplo, tá? Mas a fundamentação toda dessa técnica, o que que é? Eu jogo uma luz no tecido e esse tecido vai absorver essa luz, porque na verdade luz nada mais é do que energia, tá? Então, uma vez esse tecido absorvendo essa quantidade de energia, ele vai me dar uma resposta. Quando eu avalio essa resposta, ou quando eu analiso essa resposta que está voltando do tecido, eu consigo ter informações. E aí, devido à especificidade e à precisão desse tipo de resposta que eu tenho informações desse tecido, tanto a nível de estrutura, então como essas células estão organizadas, os vasos, e também a nível de composição bioquímica. Tá? Então eu tenho tanto essa informação de bioquímica do tecido como de estrutura. E como vocês viram, né, na explicação do Vanderlei, um tecido tumoral, ele está tanto desorganizado, então a estrutura dele está diferente, como também a própria bioquímica daquele tecido é diferente. Então eu vou conseguir ter uma informação, ou essa resposta frente à iluminação desse tecido. Se eu tenho um tecido normal, ele vai responder de um jeito, e se eu tiver um tecido neoplásico ou um câncer, ele vai responder de outro jeito. Então aqui, na verdade, é só um esqueminha, né? Então o Vanderlei falou muito mais da parte biológica, eu vou falar aqui um pouquinho mais da física, vocês veem esse nosso diálogo. Então aqui, na verdade, essas linhas, elas representam os níveis de energia. No caso aqui, eu vou citar as minhas biomoléculas, né? O que está compondo o meu tecido. Então, se vocês lembrarem um pouquinho ali da química do colegial, né? Do ensino aí médio, eu tenho que, na verdade, a grande maioria dessas minhas biomoléculas, elas estão num nível de energia o mais baixo, tá? Então, é onde está aqui, essas linhas aqui mais abaixo. Se eu jogo luz, que então é energia, o que eu faço?
essa biomolécula gostando de absorver essa energia, ela vai ficar excitada, como o professor Vanderlei falou. Então, ela vai para um nível de energia superior, tá? Então, na verdade, eu estou só modificando energeticamente essa minha biomolécula. Só que esse estado aqui, excitado, ele é um estado que é temporário, tá? A tendência dessa biomolécula é ela voltar para o nível de menor energia. No retorno dessa biomolécula para o estado de menor energia, uma das maneiras que ela tem de liberar esse excesso é também na forma de luz, que é a chamada fluorescência. Tá? Então, essa luz que esse tecido está me respondendo, que está me dando aí como resposta frente à iluminação, é a fluorescência. E é isso aqui, na verdade, que a gente vai estar utilizando para coletar essa informação do tecido. Só para ficar mais claro, então, uma figurinha que exemplifica isso. Eu teria aqui, por exemplo, esse meu jogador, a bola, no estado fundamental dela de menor energia, estaria lá embaixo, né? A hora que ele chuta essa bola, então, quer dizer, ele está dando energia para essa bola, a bola vai lá para cima, para um degrau aqui mais alto da arquibancada. Então, aqui estaria um nível de maior energia aqui da bola. O que acontece? Essa bola, na verdade, vai acabar não ficando nesse nível de maior energia. A tendência dela é ir quicando e retornar para o chão, tá? Então, na hora que ela começa a quicar e voltar, ela está liberando esse excesso de energia. E aqui, então, eu estaria tendo, na verdade, a emissão de luz, tá ok? Então, isso aqui é só para deixar um pouquinho mais exemplificado. E o que é legal desse tipo de informação, quando eu consigo coletar essa luz, é que a distância ou a altura desses degraus são bem específicos para cada tipo de molécula. Então, por exemplo, tem um degrau de 20 centímetros, outro de 22, outro de 25, e dependendo da biomolécula, esses degraus podem ser mais altos ou menores. E aí, quando eu coleto essa luz, eu faço uma análise mais específica dessa luz, dependendo dessas alturas desses degraus, eu sei identificar qual a molécula que forneceu essa luz. Tá? Então, por isso eu posso estar utilizando esse tipo de análise para identificar e diferenciar moléculas diferentes. Tá? A fluorescência, na verdade, é um fenômeno físico que já vem sendo utilizada, principalmente em área de materiais, há muito tempo. Então, aqui, na verdade, é uma foto exemplificando, usando a fluorescência em mineralogia. Então, provavelmente, né, esse senhor está jogando uma luz ultravioleta, que é uma luz que tem bastante energia, e pela fluorescência dessas pedras, ele conseguia identificar qual que é aquele mineral que ele gostaria de trabalhar. Então, uma pedra, por exemplo, daria uma fluorescência na região, sei lá, do verde, a outra florescia mais no amarelo, e aí ele diferenciava e conseguia separar as pedras conforme a composição química delas. Isso já na década aí de 1920, tá? E para eu falar para vocês, para mostrar que, na verdade, a fluorescência realmente existe, tá? Então, aqui eu tenho uma cubeta, eu tenho uma solução, nessa solução eu tenho um material que floresce. O que é isso? Ele gosta de absorver luz e reemite luz. Eu estou jogando nessa cubeta uma luz verde. Tá? Então, aqui atrás, né, tem uma plaquinha preta. Vocês estão até vendo o espalhamento dessa luz verde passando por essa solução. E quando a gente olha aqui por cima da cubeta, na verdade, eu vejo aqui um caminho de luz vermelho. Mas de onde surgiu essa luz vermelha? Né? Se eu estou jogando a luz verde, por que no meio da solução ela está vermelha? Isso aqui é uma fluorescência que está ocorrendo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma porfirina, que na verdade é a mesma medicação que a gente usa para esse tratamento, pela terapia fotodinâmica. Essa porfirina, ela gosta de absorver a luz verde. E esse fenômeno é tão rápido que para a gente, a hora que a gente visualiza, ele é instantâneo. A porfirina está absorvendo a luz verde e já está reemitindo, ou já está me respondendo com a emissão na luz vermelha. Se eu identificar essa luz aqui, eu vou conseguir caracterizar que é porfirina lá dentro, porque ela tem uma banda de emissão muito característica
que é nessa região aqui do vermelho, tá? Tá aqui só uma foto para mostrar que tecidos diferentes florescem diferentemente. Então, vocês veem aqui a pele floresce, não floresce tanto quanto os dentes, tá? Então, essas crianças estão sendo iluminadas com uma luz negra, que é a luz de boates, que na verdade é a luz ultravioleta, tá? Então, os dentes ou a camiseta branca aqui dele tem uma fluorescência bastante intensa. Outras aplicações da fluorescência, então, por exemplo, aqui consegue-se fazer um monitoramento de poluição. Então, essa é uma imagem de foto de satélite. E essas regiões aqui, que tem uma fluorescência intensa no vermelho, próximo aqui, principalmente, né, países aí com alto nível de poluentes, né, aqui do oceano. Então, você tem uma grande fluorescência, baixa atividade do fitoplâncton. Então, é o tipo da coisa que você pode monitorar a qualidade da água desses oceanos. E aqui, que também é uma técnica que usa-se bastante na área médica, né? Então, usando marcadores aqui para nível celular, aqui vocês estão vendo uma mitose. Então, no momento que a célula está fazendo a divisão, né, do material genético. Então, você usa marcadores específicos para tipos diferentes de estruturas que você quer avaliar e você consegue discriminar bastante, de uma maneira bastante evidente, essas estruturas no microscópio. Aqui, por exemplo, são células epiteliais, então eu corei, por exemplo, o núcleo, aqui com essa fluorescência azul, e o citoplasma da célula com verde, conseguindo discriminar bastante as estruturas celulares. E, mais na parte mesmo aplicada na nossa área, a parte de tecidos biológicos, né, como que estaria ocorrendo essa fluorescência? Então, imaginando que aqui eu tenho um tecido biológico, dentro desses tecidos biológicos eu tenho uma série de biomoléculas que gostam de florescer. Então, aqui no caso eu estou representando como esse sol, né? Se eu jogo uma luz no tecido, tem que ser uma luz com uma cor específica que esse tecido gosta de absorver, tá? O que vai acontecer? Esses fluoróforos vão absorver a luz, então eles vão estar energeticamente excitados, só que, na verdade, eles vão acabar liberando esse excesso de energia também na forma de luz. E a partir do momento que eu coletar essa luz que está sendo reemitida do tecido, que está voltando desse tecido, eu posso ter informação, então, da presença desses fluoróforos nesse tecido. Tá? Diagnóstico de lesões orais ou de qualquer outro tipo de lesão, convencionalmente, como é feito? Então, primeiro, o médico vai sentar com o paciente, fazer aquele questionário, uma série de perguntas com relação aos hábitos desse paciente. No caso de câncer, fumo e bebidas alcoólicas são os principais fatores externos que vão estar, né, contribuindo para a etiopatogenia dessas lesões malignas. Então, essas informações com relação aos hábitos são importantes para o clínico poder estar avaliando até assim, a incidência maior ou não de lesão nesse paciente. É feito um exame clínico, então, por exemplo, na cavidade oral. Então, esse dentista vai estar olhando a qualidade dessa mucosa em termos de cor, em termos de vascularização, vai palpar essa região para ver se estruturalmente ela é semelhante a um tecido normal. Tudo isso são informações que o clínico vai acumulando para, no final, chegar a um diagnóstico mais correto possível. Aí, no caso de uma lesão clinicamente detectável, o que é feito normalmente? O clínico vai fazer uma pequena remoção desse tecido, ou retira cirurgicamente uma amostra desse tecido. Esse material é mandado para um laboratório, então vai ser processado e vai fazer aquelas lâminas que são avaliadas em microscopia de luz. Então, você cora daí aquele tecido e consegue identificar o tipo celular e que tipo de lesão que é aquela, né? Que é essa avaliação histopatológica. E no caso dessas informações que a gente consegue coletar da fluorescência, estaria entrando aqui para, na verdade, trazer
mais informações para esse clínico fechar um diagnóstico com maior segurança. Tá? Então, a gente pode estar utilizando esse tipo de avaliação. Então, como o professor Vanderlei estava falando, com o toque de uma sonda de investigação, eu já coleto, né, aquela informação. E, em termos de aplicação, né, eu posso, aonde eu tiver acesso a essa sonda, eu posso estar avaliando, então, tanto em pele como em mucosa. No caso de órgãos internos, por exemplo, esôfago, se eu conseguir passar a fibra no endoscópio, eu posso chegar numa lesão e fazer uma avaliação. Mesma coisa no pulmão, mesma coisa na bexiga. Tá? Nos outros casos, apenas se realmente você tem uma cirurgia aberta, aí você consegue chegar com a fibra. Tá? Mas eu posso fazer tanto diferenciação, né, de um tecido normal como da lesão. E isso principalmente quando a gente fala, por exemplo, num tratamento cirúrgico dessa lesão, ou no caso da terapia fotodinâmica, que a gente precisa determinar o quanto que nós vamos iluminar aquela lesão, eu posso estar também trazendo informação com relação à determinação de margens, né? Identificar até onde está aquela lesão. Sempre lembrando, como o professor Vanderlei estava falando, eu não posso deixar célula maligna sobrando. Então, essa parte de determinação de margens é extremamente importante para o tratamento. Eu posso fazer uma investigação dessa fluorescência apenas com a composição do tecido, então apenas com a informação que o próprio tecido me fornece, como eu posso estar utilizando um marcador externo, né, trabalhando com corantes mesmo, que, por exemplo, no caso do câncer, que tem uma afinidade de interação com células malignas apenas, como é o caso da porfirina, né, que a gente usa para tratamento, e eu posso usar esse tipo de marcador externo para aumentar o meu poder de discriminação. Então, eu posso, na verdade, conseguir aumentar o sinal de fluorescência e ter uma visualização um pouquinho melhor. Então, aqui é um exemplo. Tá? Então, esse paciente tem uma lesão aqui na orelha, ele ia ser submetido para a terapia fotodinâmica, então, a fluorescência vermelha, né, que vocês estavam vendo em solução aqui, a gente consegue ver no tecido. Tá? Então, esse paciente foi medicado com a porfirina, esperado aquele tempo de espera em que leva para a porfirina chegar naquele tecido neoplásico, e as células normais já eliminaram uma grande quantidade dessa porfirina, então ela fica mais concentrada onde é a lesão. Então, vocês concordam comigo que na hora que eu visualizo esse tipo de imagem, a determinação da margem da lesão fica facilitada em comparação com uma iluminação apenas no branco. Tá? Esse paciente fez o tratamento, numa segunda avaliação, fez novamente a fotossensibilização, só que aqui aí, só apenas com o uso da pomada, então topicamente. Verificou que ficou ainda um pouco de lesão, então tecido neoplásico, refeito novamente o tratamento, e numa terceira sessão você viu o controle. Aqui tem ausência de fluorescência, então quer dizer, não tenho porfirina acumulada nesse tecido, provavelmente eu estou livre de células malignas. Mas isso aqui eu só tenho confirmação se eu remover uma amostra desse tecido e fazer a avaliação histopatológica. Esse sistema, que é um sistema que a gente tem aqui no laboratório, então a maioria dos nossos trabalhos em animais é com esse sistema. Tá? Essa técnica é chamada de espectroscopia de fluorescência. Então, na verdade, eu não tenho uma avaliação visual ou macroscópica, que nem do slide anterior. Eu vou fazer uma investigação, na verdade, ela é mais... como é que fala? Mais detalhada daquela fluorescência, então, daquela luz que está retornando do tecido, que eu vou, na verdade, fazer uma análise gráfica dessa fluorescência, e eu vou conseguir caracterizar aquela fluorescência. Tá? Então, esse é o sistema que a gente tem, essa aqui é a sonda. Então, eu encosto a sonda no tecido, eu tenho um gráfico desse tipo formado. Tá? Então, o que está acontecendo? Estou jogando, por exemplo, aqui uma luz verde, e, ao mesmo tempo que eu estou jogando a luz, eu tenho coleta da fluorescência. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema de iluminação, essa luz, ela é guiada por uma fibra ótica até a ponta da sonda. Aqui eu tenho uma visão, né, da secção transversal dessa sonda. Eu tenho uma fibra ótica central que leva esse laser de excitação e 6 fibras ao redor
que já coletam a fluorescência. Então, a hora que eu encosto a sonda no tecido, eu já estou excitando e eu estou coletando já a informação desse tecido. Essa luz que está retornando vai ser jogada num equipamento que é chamado espectrofotômetro, e ele que, na verdade, vai processar, né, essa informação e me dar aquele gráfico do espectro de fluorescência. Tá? Então, aqui mostrando um exemplo num paciente, a gente apenas encosta a sonda no tecido. Então, o tipo de procedimento que a gente fala que é não invasivo, porque eu não estou nem penetrando nesse tecido, eu só encosto, tá? E eu tenho uma resposta em tempo real. O que é isso? Eu encosto a sonda no tecido, já coleto esse tipo de informação. Está aqui mostrando dois lasers de excitação, um na região do violeta, um na região do verde. Isso vai me gerar informações complementares, porque, por exemplo, tem algumas biomoléculas que gostam mais de absorver a luz violeta, tem outras biomoléculas que só absorvem no verde. E aí eu vou tendo, na verdade, se eu tiver várias cores de excitação para esse tecido, eu vou tendo mais informação. Aqui são exemplos de um grupo da Rússia, que a gente tem bastante colaboração, e eles associam tanto a imagem por fluorescência, como essa avaliação do espectro. Tá? Então, aqui eu tenho uma região de laringe. Esse é o tipo de avaliação que o médico tem com a luz branca convencional. Tá? Então, às vezes, fica difícil de identificar onde é a lesão, né, nessa região, usando a fluorescência. Tá? Então, ele está com o endoscópio, está jogando a luz naquele tecido e já tem um sistema de coleta de imagem. E eu começo a verificar que essa região aqui do tecido fluoresce numa intensidade maior em comparação com essa área aqui. Essa área está mais escura, quer dizer que está com pouca luz retornando desse tecido. A hora que ele encosta aquela sonda nessas duas áreas, então nessa região ele tem esse tipo de curva. Então que eu estou, na verdade, uma maior intensidade aqui de energia, e aqui é com relação à cor dessa luz que está retornando. E essa região que está mais escura, eu tenho esse tipo de curva, que tem uma menor intensidade de energia. Feita a biópsia convencional, então coletou uma área nessa região aqui, foi diagnosticada um carcinoma, tá? Então é uma lesão maligna, tá? Isso só usando a própria fluorescência do tecido, sem nenhum tipo de marcador. Aqui é outro exemplo, mesma coisa, tá? Então, aqui está até mais difícil de identificar, porque o tipo de discriminação não está tão evidente, mas aqui é uma área um pouquinho mais, com uma fluorescência um pouquinho melhor. Tá? Aqui está ruim de ver, mas é uma linha vermelha que está nessa região, que é o tecido normal. E vários espectros dessa região um pouquinho menos intensa, esses tipos de gráfico. Tá? Então, esse aqui é em brônquio, em pulmão. Aqui outro exemplo em corda vocal. E aqui, usando já o marcador externo. Então, utilizando, na verdade, essa porfirina para exacerbar o tipo de evidenciação que a gente vê. Então, aqui essa região fica mais avermelhada, é onde você tem a lesão. E essa banda aqui de emissão bem característica, essa região que está com bastante luz, essa é o que dá, na verdade, essa fluorescência vermelha da porfirina. Tá? Aqui é em bexiga, visão com a luz branca, e usando daí a marcação com a porfirina, a mesma coisa aqui. Eu tenho essa região bem evidente, que é característica desse composto. Tá? E aqui os espectros de uma região que não acumulou a porfirina, então é tecido normal. Outra área também em pulmão. Aqui é em pele. Tá? Então, fazendo a mesma coisa, sensibilização só com a pomada, você tem a avaliação em luz branca, aqui a avaliação com a fluorescência. Então, você vê onde tem maior quantidade de porfirina, essa luz vermelha, e os espectros aqui da área normal, essa curvinha amarela, e essas outras duas é dentro da lesão. Esse aqui é um caso que a gente fez lá em Ribeirão, então isso aqui é um fígado. Tá, lógico que foi numa cirurgia aberta. Isso aqui é uma lesão
na verdade, uma lesão já metástase no fígado, não é um carcinoma, um hepatocarcinoma, tá? Aqui a gente está com a sonda, lógico, protegida, né, com esse plástico que já é esterilizado, então, porque você tem que ter um controle aí de infecção. E aqui os gráficos que a gente tem. Então, posicionando a fibra nessa parte, né, nessas áreas de fígado sadio, eu tenho uma curva desse tipo aqui, essa curva em linha preta, e o espectro de fluorescência do tumor, essa linha vermelha, é completamente diferente, né, que é nessa região. Então, quer dizer, apenas tocando a fibra nesse tecido, o tipo de diferenciação que a gente tem. Tá? É claro que aqui o cirurgião não tem nem dúvida que está aqui a lesão, né? Ele não precisa desse tipo de tecnologia para estar fazendo essa discriminação dessa lesão. Mas tudo isso, na verdade, a gente está trabalhando, juntando, na verdade, um banco de dados, né? Como que é o comportamento de fluorescência para cada tipo de lesão. Tá? E o que, na verdade, aqui o que poderia ter uma aplicação legal desse tipo de técnica, que é delimitação de margem de cirurgia aqui. Então, eu posso, encostando a sonda nessa lesão, eu vou verificando que eu tenho um espectro bastante diferente do tecido sadio, e conforme eu vou indo em direção ao tecido sadio, esses espectros vão modificando. Então, é claro, numa região mais ou menos de interface, eu vou ter um espectro que é entre o normal e o espectro da lesão propriamente dita, e com isso o cirurgião pode ter um controle melhor, né, até onde fazer esse corte desse tecido. Então, aqui o cirurgião fazendo, né, então ele encosta a fibra no tecido, eu já tenho um gráfico, né, e esse tipo de discriminação que a gente vai estar tendo. E no caso, né, cirurgias assim com o paciente anestesia geral, é bastante interessante essa delimitação de margem, porque atualmente o que é feito? O cirurgião remove a peça cirúrgica, que seria essa lesão com a margem de segurança. Essa peça vai para o laboratório e normalmente demora entre 40 minutos, né, mais ou menos, para o patologista olhar todas as margens daquela peça cirúrgica e falar, está livre de célula maligna, pode fechar o paciente e terminar a cirurgia. Se ainda tiver em alguma região um pouquinho ainda de células malignas, volta essa informação para o cirurgião, ele tem que ampliar aquela margem de segurança naquela região, remove mais um pedaço de peça cirúrgica, manda para o laboratório e o patologista faz esse tipo de avaliação novamente. E enquanto isso, o que acontece? O paciente continua na cirurgia aberta, sob anestesia geral, então a gente sabe o tanto de efeitos que a gente tem nesse paciente, né, o pós-operatório, quanto maior o número de horas, né, de minutos que ele fica sob anestesia geral, o pós-operatório é mais complicado. E se a gente conseguir um nível de sensibilidade suficiente com essa técnica, que eu encosto a fibra no tecido, eu já tenho uma resposta. Em termos de discriminação, quem sabe, futuramente, o cirurgião vai poder confiar nessa técnica, usá-la apenas, né, esse tipo de biópsia óptica para determinação de margem. E então a gente estaria minimizando a quantidade ou tempo desse paciente sob anestesia geral no leito cirúrgico. Tá? Aqui eu vou passar rapidinho os resultados, né, da minha tese de doutoramento. Então, a gente usando, na verdade, esse tipo de técnica, verificando a validade dessa técnica, a sensibilidade dessa técnica para a lesão que a gente induziu em língua de animais. Então, aqui a gente tem espectros de tecido normal. E depois, com lesão, o tipo de espectro variado que a gente vai tendo aqui. Então, quer dizer, muda completamente, né, essa fluorescência. E, dependendo do tipo de lesão, esses espectros também vão sendo alterados. Tá? E o que a gente quer chegar, na verdade, é determinar para cada tipo ou para cada padrão histopatológico, uma assinatura espectral. Então, por isso que a gente está falando que a gente está montando o nosso banco de dados. Então, eu vou ter, por exemplo, uma assinatura espectral de um carcinoma de língua, de um carcinoma de pele, de fígado, de esôfago, porque cada tipo de tumor vai ter um comportamento de fluorescência. E para eu poder, na verdade, validar essa técnica como método de diagnóstico, eu preciso determinar
a especificidade ou a sensibilidade dessa técnica para cada tipo de lesão. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. E como o professor Vanderlei estava falando, não apenas para casos de câncer, a gente vem trabalhando em outros tipos de aplicação. A gente tem uma forte colaboração com o pessoal de transplante hepático, né, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E no caso deles utilizarem, né, a escolha para verificação se um fígado está bom ou não para transplantar para um outro paciente, é determinar o grau de esteatose hepática. Esteatose, o que é? O acúmulo de gordura no fígado. Então, dependendo da quantidade, né, ou da severidade dessa esteatose, às vezes esse fígado não vai dar a liga, que é o que eles chamam, né, quando ele reimplanta o fígado do paciente doador no paciente receptor, às vezes você não consegue fazer esse fígado funcionar. Uma das causas é uma esteatose mais severa. E vocês imaginam para um paciente que está precisando de transplante hepático, se põe um fígado que não funciona novamente, então quer dizer, as chances desse paciente em termos de sobrevida são bem baixas. E o que é feito normalmente, o cirurgião faz uma análise visual, uma análise clínica desse fígado do paciente doador e vai caracterizar também em termos bioquímicos. Então, também é um procedimento que requer uma remoção de um pedaço desse fígado e uma análise de estruturas enzimáticas, né, desse fígado. E o que a gente conseguiu, na verdade, utilizando essa mesma metodologia, então utilizando apenas análise por fluorescência, a gente conseguiu, fazendo uma série aí de processamentos matemáticos daqueles espectros, conseguimos fazer casar essa informação da fluorescência com a quantidade de gordura presente no fígado, é lógico, no modelo animal que a gente fez, em ratinhos. Tá? Então, quer dizer, a gente conseguiu ter essa informação de quantidade de gordura apenas com o toque da sonda de investigação. Tá? E daí a gente tem uma série de estudos, né, como o professor Vanderlei estava comentando, uma das dificuldades até de um bom estabelecimento de dosimetria para terapia fotodinâmica é a quantidade de porfirina presente naquele tecido. Uma das maneiras de conseguir identificar essas quantidades é também através dessa fluorescência, dessa espectroscopia de fluorescência, porque a porfirina tem aquelas bandas de emissão bastante características. Então, a gente faz estudos em modelos animais para depois, é lógico, passar para pacientes humanos. E a gente consegue daí identificar, quanto maior essa emissão que eu vou ter da porfirina, maior a concentração dela, no caso, ou em solução, ou que a gente quer mais propriamente falando, no tecido. Então a gente consegue estudar a cinética de distribuição dessa porfirina para variados órgãos, variadas localizações, no mesmo, no nosso caso aqui, no paciente, no ratinho. Mas isso a gente já vem também trabalhando em pacientes humanos. Então, aqui algumas indicações, né, desse tipo de técnica. Então, pacientes que têm várias lesões, normalmente o clínico não vai coletar a amostra tecidual de todas as lesões, ele vai coletar uma amostra de tecido da lesão mais característica. Com essa técnica, você, na verdade, pode fazer a varredura de todas essas lesões. Controle de pacientes que já têm um histórico, né, de carcinogênio, histórico de lesão. Pacientes com lesões extensas, né, uma das dificuldades, às vezes, do clínico é escolher o melhor local para coletar o material para biópsia convencional. Eu posso estar utilizando essa técnica, verificando aquela que me fornecer a fluorescência mais distinta do tecido sadio, vai ser a região mais que vou ter uma informação melhor daquela lesão. Tá? Acompanhamento, então, de pacientes que já foram tratados, então eu posso ir monitorando essa fluorescência em função da recuperação desse paciente. Então, acompanhamento desses pacientes fotossensibilizados para terapia fotodinâmica. Então, qual que é na verdade, quando a porfirina está em maior quantidade, aí eu vou fazer a iluminação. E o que a gente quer, né, na verdade, é o diagnóstico de lesões antes de chegar no câncer, na verdade. Então, aquelas lesões que a gente chama pré-malignas ou que vão malignizar,
ou então aquelas lesões que clinicamente a gente não consegue identificar, mas pela fluorescência, que é uma técnica extremamente sensível, às vezes eu vou poder conseguir identificar antes dela ter um estabelecimento clínico evidente. Tá? Então, principais vantagens, né, dessa técnica. Então, é um método que eu não vou destruir tecido, eu não vou remover tecido, eu não vou invadir. Tá? Então, eu tenho um resultado rápido, encosto a sonda no tecido, eu já tenho uma informação. Por essas características, eu posso fazer mapeamento de áreas grandes e extensas, né, nesse paciente, e posso estar trazendo informação para auxiliar nessa delimitação de imagem no caso do tratamento. Desvantagens, na verdade, é uma limitação ainda da técnica, então esses resultados ainda precisam de comprovação, então a gente precisa realmente determinar a fluorescência característica para cada tipo tumoral, e isso pode daí trazer a técnica como primeira opção para diagnóstico em algumas patologias. E isso aqui, na verdade, que a gente quer trabalhar bastante é essa determinação, né, dessas características, identificando cada tipo de lesão, tanto as malignas como as benignas também, e principalmente nessa área aqui, então, as lesões pré-malignas, que vão ter um tratamento muito mais conservador antes de chegar a um carcinoma final. Claro que todo esse trabalho é resultado aí de uma equipe grande. Então, a gente, no caso dessa parte de diagnóstico, nossos principais colaboradores, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Faculdade de Odontologia de São José dos Campos. A gente agora está na parte de coleta de dados em pacientes humanos, porque, é claro, um carcinoma num hamster não vai ter o mesmo comportamento de um carcinoma humano. Em algumas fases, até a gente tem, né, as fases características do processo carcinogênese, mas, de qualquer forma, a gente precisa validar a técnica no paciente humano. Então, a gente tem também agora a colaboração da Faculdade de Odonto de São Paulo, que vão estar fazendo esse mapeamento de lesões orais, tanto malignas como benignas, e com o pessoal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, são as lesões dermatológicas, de esôfago, fígado e pâncreas, que nós vamos estar fazendo esse mesmo tipo de avaliação. Tá? Queria agradecer novamente. Se alguém tiver alguma pergunta. Aquela imagem assim, você joga uma luz, normalmente ou na região do ultravioleta, verde, ou assim, no máximo verde, entre o ultravioleta e verde, e aquela imagem você tem uma câmera, e na câmera tem um filtro para aquela luz, na verdade, que você jogou para a estação. Porque a intensidade de fluorescência, essa resposta que a gente tem no tecido, ela é bem menor em comparação só com o espalhamento da luz de iluminação. Tá? Então, se eu não usar um filtro anterior a essa coleta de imagem, eu não vou ver a fluorescência, só vou ver luz espalhada. Não, é uma câmera digital normal, só que você precisa pôr na lente um filtro para cortar aquela luz que é só espalhada. Isso. A pomada, na verdade, você usa para aumentar o poder de discriminação. Que algumas lesões, por exemplo, você consegue só com a autofluorescência fazer aquela diferenciação, mas ainda não é tão evidente, porque você não tem aquela fluorescência vermelha bonita para delimitação de imagem como você usa a pomada. Tá? Isso. Na verdade, essa mesma solução que você usa a pomada, ela não é, na verdade, o agente fotossensibilizador que é o meio ativo.
ela é um químico que, na verdade, faz o próprio organismo produzir a porfirina. Porque a porfirina a gente tem presente nos nossos tecidos. A gente produz a porfirina. Até por isso que, quando se injeta na corrente sanguínea do paciente, não tem uma resposta alérgica, né? Um quadro aí, um choque anafilático. Porque a gente tem presente no nosso organismo a porfirina. O ALA, que na verdade é o ácido aminolevulínico, ele é um precursor da protoporfirina 9, que é a porfirina que a gente tem no tecido. Então, ele, na verdade, a gente está fornecendo um estímulo para as células do nosso organismo produzir mais porfirina. Tá? É uma exacerbação da produção de porfirina. Só que mesmo se eu, por exemplo, passar porfirina, o ALA, num tecido normal e um tecido alterado, o maligno produz mais porfirina do que o normal. Tá? Esse mesmo ALA, em vez de pomada, ele pode ser usado também via sistêmica, o paciente, por exemplo, tomando um suco de laranja com ALA. Que são aqueles casos de cordas vocais, ou no caso, por exemplo, de bexiga, pode ser assim. Então, vocês veem que, na verdade, a protoporfirina 9 não é formada em toda a parede da bexiga, é formada só onde tem a lesão, apesar de o paciente ter tomado aquele ALA. Né? Então, se ele não fosse seletivo, eu ia ter porfirina produzida em toda a parede da bexiga. E não, eu tenho só na lesão. Isso, aí tem que usar aquela luz vermelha. Para ativação tem que ser aquela luz vermelha. É outra cor. Até só para vocês verem da onde surgiu, né, na verdade, a terapia fotodinâmica, aquela lenda do vampiro. O vampiro, o que ele tinha? Ele tinha uma doença chamada porfiria. O que é isso? Esse paciente que tem porfiria, ele não consegue metabolizar adequadamente a porfirina que o próprio organismo produz. Então, o que acontece? Essa porfirina não sendo metabolizada e eliminada, ela vai estar sendo concentrada, retida nos tecidos. E aí, o que acontece? A pele é onde a gente tem maior exposição, que está exposta, né? E essa porfirina, em grande quantidade, então, que não está sendo eliminada, e o vampiro, se ele saísse no sol, o que acontecia? Ele queimava. Justamente por causa disso, porque ele tinha muita porfirina na pele, na verdade ele tinha bastante porfirina em todos os tecidos, nos órgãos internos também, só que a pele, como está exposta à luz, e o sol tem todas as cores, e aí inclusive as cores que a porfirina gosta de absorver, o que acontecia? Ele não podia sair ao sol, porque ia queimar. Tá? Então, esses pacientes nossos de terapia fotodinâmica é que, na verdade, a gente dá uma porfiria temporária nesses pacientes. Eu estou dando uma dose de porfirina bastante elevada, tá? E até essa técnica, o principal efeito colateral é essa fotossensibilidade dérmica. Então, esse paciente tem que ficar, no mínimo, 1 mês sem sair ao sol. Lógico que primeira e segunda semana são piores, né? Porque eu tenho muita porfirina. Apesar de ter menor quantidade de tecido sadio, eu tenho ainda bastante. Então, se esse paciente sair ao sol 10 horas da manhã, meio-dia, ele vai ter queimadura, tá? Essa luz ambiente pode ficar. Não tem problema algum. Então, o paciente, assim, é lógico que a incandescente é pior. É pior. Então, por exemplo, até tinha uma paciente nossa, cabeleireira, então ela continuou trabalhando normal, só que aquela radiação do secador de cabelo, que ela ficava trabalhando o dia inteiro, causou uma dermatite nas pontas dos dedos. Tem um pouquinho, mas assim, é coisa mínima, mas uma exposição muito prolongada, né? Essa radiação também acabou ativando aquela porfirina que ela tinha nas mãos. Tá? Então, normalmente a gente recomenda para os pacientes, principalmente as mulheres, né, não cozinhar, então não ficar muito no fogão, né, nesses primeiros dias. Tem que ficar tranquila, né? Aí o marido vai lá e cozinha para ela.
Mas esses pacientes, por exemplo, à noite, vida normal, pode sair sem problema algum. A pomada que a gente usa também é russa. É o ALA. Ele vem em pó e aí a gente manipula isso. Porque depois dele manipulado para a forma de creme, ele dura menos tempo. Tem que usar logo.